Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 1º de dezembro, nós estamos com o Alimento Diário essa série e será pregado este Evangelho do Reino. Esse é o volume 2, Preparados para a Vinda Secreta de Cristo. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 5, seguindo a estrela da vinda do Senhor. Ó Senhor Jesus. No dia de hoje a gente ainda está terminando de ver o pano de fundo, falando um pouco sobre o Evangelho de Mateus, Senhor Jesus. E o dia de hoje vai falar sobre o chamamento, sobre o nosso Rei Jesus, que ele é extremamente atraente, Senhor Jesus. Ele nos chama e a gente segue esse Senhor. Mas para isso a gente precisa ficar atento à sua palavra. Ninguém seguiu Jesus por causa da sua formosura, por causa das coisas que ele fazia, mas realmente por quem ele era. E o Senhor chamou os seus discípulos para o seguir. E o viver de Jesus impressionou eles de tal maneira que mesmo depois dele ter morrido, ressuscitado e ascendido aos céus, eles continuaram dando testemunho dessa pessoa maravilhosa. E é isso que a gente precisa hoje. Apesar de passarmos por muitas situações, a gente precisa continuar tendo uma vida que dá testemunho, porque nós temos experimentado viver diante do Senhor, ser encabeçado, ser guiado por Ele. Ele é o Rei do Reino dos Céus. Ele mostra para nós que são os céus que governam, Senhor Jesus. Deus ele não pode governar o mundo inteiro, porque o mundo inteiro está nas trevas, mas Ele pode nos governar, porque nós estamos vivendo diante da sua luz. Então, quando o Senhor chamou, imediatamente as pessoas largavam tudo e seguiam o Senhor. Então, é importante que cada um de nós tenha uma reação diante da palavra, e quanto mais rápido for essa reação, melhor. A gente precisa realmente reagir imediatamente ao falar do Senhor, ouvir o Senhor falar a sua direção, e para isso a gente precisa exercitar o Espírito, viver conectado com Ele e ajudar também os outros a se conectarem ao Senhor. É para isso que Ele realmente está nos chamando, para viver a vida da igreja. A igreja tem uma missão muito importante, que é pregar o Evangelho, é levar Senhor Jesus, o próprio Cristo, para outros lugares, para outras pessoas. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Mateus capítulo 4, do versículo 18 ao 22. Ó Senhor Jesus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então, eles no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Ó Senhor Jesus. Capítulo 9, versículo 9. Senhor Jesus. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Ó Senhor Jesus. Lucas capítulo 5, versículo 27. Ó Senhor Jesus. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ó Senhor Jesus. Agora, ler com oração, Mateus capítulo 4, versículo 20. Ó Senhor Jesus. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje: O atraente Rei do Reino dos Céus. Ó Senhor Jesus. Graças ao Senhor, por meio da igreja, Deus tem sua vontade feita. Sendo assim, qual é a missão principal da igreja? É pregar o Evangelho. O que significa pregar o Evangelho? Quando pregamos o Evangelho, abordando as pessoas com a pergunta: posso orar por você? E estas aceitam a nossa oração, percebemos que as conectamos com Deus. Muitos são os testemunhos que presenciamos de pessoas que, após receber uma oração, são tocadas e muitas vezes até choram. Isso significa que conectamos essa pessoa de volta com Deus. Ó Senhor Jesus. Veja a importância da pregação do Evangelho.
Antes de as boas novas chegarem, estava tudo rasteiro, desorganizado por causa da queda de Satanás. No entanto, quando estamos conectados com Deus, ajudamos as pessoas a tocarem em Deus e a se conectar com Ele. A vida delas, que estava em desordem, confusão e sem paz, apenas por causa desse pequeno ato de crer na palavra, se conecta com Deus. Por conseguinte, a paz e a ordem voltam à vida dessas pessoas. Esse é o Evangelho. Então não pense em fazer grandes coisas ou mobilizar as massas. Seja simples, conecte de volta as pessoas com Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Um dia, o Senhor Jesus foi até o autor do Evangelho de Mateus e o conectou com Deus. Vejamos quem era esse homem e onde foi encontrado. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Seu nome também era Levi, conforme lemos. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi assentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Mateus era um publicano, coletor de impostos. Um publicano era alguém ruim e de péssima reputação, pois extorquia a todos. Por causa da má fama desses profissionais, essa classe de pessoas naquela época virou sinônimo de pecador. Ó Senhor Jesus. Mateus entendia bem como funciona um governo, entendia muito bem como funciona um reino. Ele foi usado por Deus para escrever seu evangelho, principalmente para falar que o Senhor Jesus é o rei do reino dos céus. Marcos, por exemplo, não teria condições de escrever acerca deste tema, mas registrou o que fora ditado por Pedro. Embora Lucas, esforçando-se bastante, tenha buscado o depoimento de muitas pessoas, também não escreveu sobre o reino dos céus. João, por outro lado, focou seu relato nas características do Senhor Jesus como Deus. Ó Senhor Jesus. Mateus foi escolhido por Deus para escrever que nosso Senhor Jesus é rei. Como rei, Jesus domina em nós. Ele é rei dentro de nós. Quando foi chamado pelo Senhor, Mateus estava na coletoria de impostos, cumprindo seu expediente de trabalho. Nosso Senhor é maravilhoso. Com seu extraordinário magnetismo pessoal, atraiu Mateus. Quando ele passava por perto, atraía. Acaso não foi isso que aconteceu com Pedro e André? Leiamos. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Ó Senhor Jesus. Não foi isso que aconteceu também com Tiago e seu irmão João? Vejamos também. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. O Senhor os chamou e eles largaram tudo para segui-lo. Eles deixaram seu pai. Ó Senhor Jesus. Com Mateus não foi diferente. Mateus certamente tinha posição dentro da sociedade. Era rico. Não foi fácil para ele abandonar tudo. Entretanto, o magnetismo pessoal do Senhor foi maior. Amém. Não é fácil pedir para os cobradores de impostos largarem tudo e seguirem Jesus. O Senhor Jesus é esse, que com seu poder de atração atraiu todos nós e certamente vai atrair mais pessoas ainda. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Pergunta: onde estava Mateus quando o Senhor o achou? E você? Onde estava? Ó Senhor Jesus. Mateus estava na coletoria, né? Coletoria de impostos, ele trabalhando, talvez sendo desonesto, talvez roubando as pessoas, mas o Senhor chamou, isso ardeu no seu coração, e ele largou tudo. Ó Senhor Jesus, largou posição, largou estabilidade, largou tudo por causa do Senhor. Né? E você, onde você estava? Né? Onde o Senhor te chamou? Aqui é algo especial, né? Algo específico de cada um de nós. Senhor Jesus. Eu estava no mundo, estava perdido, né? Senhor Jesus, estava me questionando sobre tanta coisa, ó Senhor Jesus, e hoje eu vejo que graças ao Senhor, né? Eu estou diante do Senhor, hoje eu posso ter comunhão com Ele, hoje eu tenho clareza a respeito das coisas, eu tenho um sentido, uma direção para a minha vida, e isso é maravilhoso, isso não tem preço, que é isso que cada um de nós tem que perceber. Um dia foi o Senhor que nos chamou.
Depois a gente pode ter ficado distraído com muitas coisas, mas tem que perceber, olha, eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu estou aqui porque Deus me chamou, Senhor Jesus. E Ele não desistiu. Ele ainda tem um propósito para cada um de nós. O que a gente precisa realmente é continuar ouvindo o seu falar, ouvindo o seu chamamento, a sua direção. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje: sendo ajudados e ajudando a tocar em Deus e a se conectar com Ele. Ó Senhor Jesus. A gente precisa, em primeiro lugar, ser ajudado, né? A gente precisa perceber que o Senhor está nos ajudando em situações. Tudo que acontece no nosso dia a dia é para nos levar à presença de Deus. Ó Senhor Jesus. Para a gente viver conectado nele, tocar nele, Senhor Jesus. E conviver, né? Uma vivência. Né? Viver 3 anos e meio com o Senhor, né? Durante todo o seu ministério, fez uma grande diferença na vida dos apóstolos, Senhor Jesus. E isso também precisa acontecer conosco. Né? Não importa quanto tempo a gente tem, né? Se é 1 mês, se é 10 anos, 20 anos, a gente precisa realmente ficar impressionado. Olha, é o Senhor. A gente talvez tenha ficado distraído com tantas coisas, mas a gente precisa realmente despertar. Opa, o Senhor me chamou e continua me chamando. Hoje eu preciso ser aquele que também chama o Senhor, invoca o nome do Senhor para viver no Espírito, para andar na sua presença. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. O Senhor, ele tinha, ainda tem, né? Um grande poder de atração, Senhor Jesus, mas às vezes a gente fica distraído, a gente acaba sendo enganado, né, pelo engano do inimigo, né, que Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo, e a gente começa com um monte de expectativa, como eu já compartilhei aqui várias vezes, né, o mundo, né, guiado por Satanás, tem o seu próprio conceito de Deus, um conceito mentiroso, Senhor Jesus. Ele precisa realmente ir diante do Senhor. Como a gente viu ontem no Alimento Diário, a condição do homem se tornou terrível por causa da queda. Né? Satanás foi jogado, né, para longe das coisas de Deus, e aí ele veio corromper o homem caiu. Né? E o homem nessa condição não tinha como ser usado por Deus, Senhor Jesus. Por isso que hoje, Deus ele quer usar a igreja. Ele não quer mais um homem individual, ele quer um homem coletivo. Ele não quer só usar uma pessoa, ele quer usar a igreja, ele quer usar a humanidade, Senhor Jesus, mas uma humanidade transformado. Por isso está mostrando para nós, né, que dentro da criação ele quer fazer uma recriação, ele quer fazer uma nova criação, uma nova criatura, né, baseada na sua nova aliança que é em Cristo. Se a gente realmente perceber que tudo aquilo que a gente precisa executar hoje, né, pregação do Evangelho, viver da vida da igreja, né, se a gente perceber que isso é um viver coletivo, Senhor Jesus, não é a nossa individualidade que Deus está usando, mas é um mover que está acontecendo em todos os lugares, né, conectados a Ele, a gente não vai ter do que se orgulhar. Se a gente achar que, olha, eu estou aqui, estou falando essa palavra, isso e aquilo, porque eu tenho muita habilidade, eu isso, eu aquilo, a gente vai se orgulhar. Mas a gente perceber, olha, Deus está me usando com um propósito. Como mostrou, ele chamou Mateus, porque Mateus ele tinha condição de falar a respeito do reino dos céus. Marcos não tinha essa condição, né? Muito menos Pedro, muito menos Lucas, Senhor Jesus. João já mostrou, Deus já chamou João para outro aspecto, mostrar o próprio Senhor como Deus. Né? Cristo era homem, mas também era Deus. Então a gente precisa realmente perceber, olha, tudo está sendo mostrado para nós, falado para nós, é através da palavra profética. É Deus falando conosco aquilo que Ele deseja, na hora que Ele deseja. Ele escolheu trazer para nós essa revelação. E hoje nós estamos no final dos tempos. Ele está nos atraindo para cumprir sua vontade. Mas o mundo também hoje é muito atrativo. O inimigo está fazendo de tudo, Senhor Jesus, para enganar as pessoas. Por isso ele mostrou para nós na leitura de oração de hoje, né? Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Então a gente precisa ter uma reação, né? Senhor Jesus. Como os irmãos mostram, tem que tomar o chá enquanto está quente. Se você demorar para reagir à palavra, daqui a pouco você começa a ponderar. Ó Senhor Jesus. Né? Deus ele quer dar para nós um caminho reto. Né? A gente precisa considerar, olha, o meu viver, o que eu preciso realizar, né? Entre eu e Deus, eu e determinada pessoa, na hora de pregar o Evangelho, Senhor Jesus. Mas se eu demorar, entra um terceiro elemento. Né? Hoje muitas pessoas querem viver assim, né? Fazendo uma triangulação. Olha, tem a minha pessoa, a outra pessoa, tem uma atitude que eu tomei aqui, e ao invés da pessoa ver, olha, será que isso aqui foi bom? Será que isso agrada a Deus? Não, ela quer triangular dentro de um outro assunto. Ela quer mostrar, não, fulano mereceu, ele mereceu isso, ele procurou isso,
eu também não tive saída, eu tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. E a gente vai tomando decisões precipitadas e vai deixando a presença de Deus. Ó Senhor Jesus. Por isso que hoje o Senhor está nos chamando, olha, Ele está nos mostrando, Ele nos chamou, Ele quer que a gente siga Ele, né? Está perto do Senhor, né? É o melhor lugar, né? Senhor Jesus. Se você olhar para o mundo, não tem lugar seguro. A nossa segurança é em Cristo. Senhor Jesus. Aqueles que estão com o Senhor estão guardados. Por isso mostrou para nós, olha, hoje, por meio da igreja, Deus ele consegue fazer a sua vontade. Então é a igreja hoje que faz a vontade de Deus, Senhor Jesus. Porque é a igreja que ouve e que leva o evangelho adiante. Isso mostrou como que a igreja cumpre a sua principal missão, é pregando o evangelho. Mas não é uma pregação individual. A gente, óbvio que individualmente, a gente precisa buscar o Senhor, orar, tocar na palavra, ler, buscar o máximo de comunhão com o Senhor, o máximo de convívio com o Senhor. Mas quando eu for realizar algo, eu estou realizando algo voltado para algo que é completo, que é o próprio Senhor. O meu trabalho, diante do Senhor é muito pequeno, mas quando isso é colocado na mão do Senhor, não tem limite. É isso que eu estou mostrando para nós. Cada um aqui teve sua característica. Deus chamou Mateus por um motivo, chamou Marcos para escrever o Evangelho de Pedro, Senhor Jesus, chamou ali Lucas, chamou João, escreveu o Evangelho, Paulo, tudo isso, Deus ele chamou aqueles que ele precisava, aqueles que tinham as características necessárias, mas tudo isso foi pelo Espírito, Senhor Jesus, e é isso que o Senhor quer mostrar para nós. Ele mostrou que quando a gente crê no Senhor, a gente realmente prega o Evangelho, aborda as pessoas, é algo simples, posso orar por você? A pessoa aceita a oração e tudo muda, e acontece um testemunho, Senhor Jesus. Eu já compartilhei várias vezes aqui, a gente precisa muito mais do que falar do Senhor, ser testemunho. A gente precisa ser testemunho vivo, Senhor Jesus. Algo que o próprio Senhor tem nos mostrado. Então hoje, Ele mesmo está nos conectando. A pregação do Evangelho, ela visa isso. Então não é só conectar as pessoas. Quando a gente está vivendo diante do Evangelho, pregando, tem um ditado que fala, pregue, pregue, pregue e se possível fale. Então mostra que pregação não é só falar. Pregação está envolvido tudo na nossa vida. Se você fala, mas se o seu viver está todo ao contrário, sua palavra não tem peso. Ó Senhor Jesus, mas quando você realmente toca no seu com realidade, isso dispara o espírito dentro das pessoas. E é isso que a gente precisa fazer. Óbvio que se a pessoa não quiser, não tem jeito, O espírito vai mover, mas a pessoa depois vai falar, não, acho que foi só aquele negócio que se interior, acho que foi só gases, foi só um negócio aqui, ó Senhor Jesus, e vai dar uma desculpa, mas realmente a gente tem que perceber essa conexão, um pequeno ato, crer na palavra, Senhor Jesus, é um pequeno ato, mas que pode grandes coisas, ó Senhor Jesus, é isso que o Senhor está mostrando para nós, a gente precisa ajudar as pessoas a tocar em Deus, a se conectar, e a gente mesmo precisa se manter nessa conexão, Senhor Jesus, não pode deixar se afastar pelo Senhor, tem que ser simples, irmão, até falar essa palavra, olha, não fica esperando, um dia eu vou ter habilidade para fazer uma grande obra, eu vou falar e milhões de pessoas vão crer, milhares de pessoas, não é por aí, mas é ser simples, aquilo que o Senhor entregou. Se Deus te deu uma pessoa, seja simples, olha, eu vou de um em um, Senhor Jesus, e aí a vontade de Deus vai ser feita. É para isso que está mostrando para nós, para isso que Ele gerou a igreja é para cumprir a sua vontade, ó Senhor Jesus. Então Ele mostrou para nós que a gente precisa nos conectar e continuar, Senhor Jesus, conectados. Então a gente vai conectar, ajudar as pessoas, e depois a gente vai fazer um acompanhamento, acompanhar essas pessoas, ajudando, levando vida, mas em primeiro lugar a gente precisa viver, diante do Senhor. Ele é o Rei, Senhor Jesus, Ele sabe, o que precisa ser realizado. Um dia, Ele nos chamou, assim como chamou Mateus, chamou os irmãos, e Mateus estava numa condição, não sabe, a gente vê, por exemplo, Zaqueu, que na Bíblia mostra que ele também tinha essa profissão, ele também era coletor de impostos, e mostra ali que ele defraudava as pessoas. Mas quando fala de Mateus, ele não mostra isso, mas Mateus faz questão de falar, olha, pecador, publicano, cobrador de impostos. Então ele mesmo fala, porque é para mostrar, olha, eu que
não tinha jeito. As pessoas olhavam e falavam, esse aí está longe de Deus. Mas o Senhor chamou ele e ele aceitou, né? Senhor Jesus. Alguns podem pensar, não, foi engano, né? Falou com ele, segue, e de repente ele achou, será que esse é responsável do governo por alguma coisa? Está querendo falar comigo? Mas isso não ia durar, né? Ia chegar e falar, opa, peraí, tá algo errado aqui, deixa eu ir embora. Não, ele viu que era o Senhor mesmo e ele tomou essa atitude. Então a gente pode estar numa situação, né, ruim, ou boa, ou isso ou aquilo. Eu preciso ouvir a voz do Senhor. Eu não posso achar que eu sou alguma coisa, já fiz isso, já fiz aquilo. Não, eu preciso sempre ouvir o Senhor. Então o Senhor está me chamando como igreja, né, Senhor Jesus, para a gente tocar na palavra, né, a gente cumprir a sua vontade. Mateus talvez não tivesse uma boa reputação, mas ele fez uma coisa, ele seguiu o Senhor, né? Então Deus chamou ele, porque ele sabia como funcionava o governo, um reino. Então ele podia compreender e levar adiante o discernimento que Deus dava. Ó Senhor Jesus. E hoje é a mesma coisa. Não basta só a gente conhecer a palavra, a gente precisa ter discernimento. Hoje muitas pessoas, né, por não ter discernimento, acabam ouvindo certas palavras achando que vem de Deus, e aí tem a sua vida arruinada, acaba indo para o orgulho ou qualquer outra coisa, e não vai ser bom, né? Mas o Senhor está mostrando para nós, olha, Ele está nos chamando para pregar o Evangelho. Pregar é para a gente manifestar, né, manifestar a palavra. Por que Deus ele realiza sua vontade pela igreja? Porque a igreja, ela vive a esfera do reino dos céus. A igreja ela é encabeçada. Eu, talvez, sozinho, não vou conseguir ser encabeçado por Deus. Mas junto com os irmãos, ouvindo, exercitando o Espírito, um intercedendo pelo outro, um ajudando o outro, eu vou conseguir ser direcionado. E a palavra de Deus vai realizar a sua obra. Como a gente já viu no Imediário, nós somos uma sombra, né? Deus é a realidade, Ele quer se mover, nós precisamos acompanhá-lo. Ó Senhor Jesus, e é para isso que Ele está nos chamando. A palavra vai realizar todas as coisas, Senhor Jesus, né? Não sou eu, não é a minha obra, não é a minha vontade, mas a de Deus. É Deus que vai realizar todas as coisas. Ó Senhor Jesus. A igreja ela não tem domínio, né, sobre o mundo, né, sobre as questões de trevas e tal, mas ela tem domínio sobre nós, porque o Senhor é nosso Rei. E se o Senhor ele tem, né, alguém que possa se colocar, né, ali, né, para interceder pelas pessoas, pelas situações, aí sim, né, ele pode usar a igreja para ter domínio sobre todas as coisas. Então ele está em nós, ele domina sobre nós, ele reina sobre nós. Ó Senhor Jesus, né, o Alimento já mostrou que ele é rei dentro de nós. Então tudo começa com uma vida interior, né, Senhor Jesus. Então a gente tem que perceber que a gente foi escolhido pelo rei. O rei do reino dos céus, ele quer nos governar, ele quer nos colocar nessa esfera do reino, Senhor Jesus. Ele está em nós e através de nós é que ele vai lidar com o mundo. Ele não vai lidar com o mundo diretamente, mas ele vai, através de cada um de nós, subjugar as coisas das trevas, Senhor Jesus, né? E a gente tem que perceber que o problema, nosso problema é interior. Nosso problema está lá dentro. Então a solução também tem que começar de dentro. Assim como Jó. Jó, enquanto foi tocando nas coisas exteriores, ele não se importou, não negou a Deus. Mas quando tocou no seu interior, né, Senhor Jesus, falar que ele tinha pecado, ele que se achava justo, ó Senhor Jesus, aí viu que tinha um grande problema ali, né? Tinha um animal, dois animais orgulhosos dentro dele, e que ele fazia as coisas que ele achava melhor, mas ele não consultava a Deus, ele não perguntava, ele não ia até Deus, não aguardava o guiar de Deus. Esse que tem que perceber, né? Até o dia de hoje foi dado todo o pano de fundo, falando sobre a importância do reino dos céus, do evangelho, da igreja, da palavra, e a partir de amanhã que vai entrar realmente no tema dessa semana, que é seguir a estrela da vinda do Senhor. Então a partir de amanhã vai mostrar para nós que a estrela é um guia, Senhor Jesus. Então o Senhor, Ele quer nos guiar, mas Ele mostrou para nós, durante todos esses dias, que o Senhor, Ele é o evangelho, Ele é a palavra, e é através do evangelho, através da palavra, que Ele vai nos guiar em todas as coisas. Então não é fácil a gente largar tudo, Senhor Jesus, né? Mas a gente precisa perceber, olha, não é só uma questão de largar isso, largar aquilo, mas é uma questão de ver o Senhor, ver que é o Senhor que está falando, Ele que está dizendo, Ele está pedindo, ó Senhor Jesus. Né? Se a gente tem dificuldade de largar algo, é porque está com dificuldade de ver, de ouvir e de perceber que é o Senhor falando. Se a gente realmente identificar o falar de Deus
Ó Senhor Jesus, a gente realmente vai pedir orientação ao Senhor, a gente vai buscar o guiar, né, que é realmente o tema da semana. Todo esse plano de fundo foi para nos mostrar a importância da palavra, a importância do Senhor, né, a importância de perceber que Deus nos chama e nos escolhe, e Ele tem um propósito para isso. Deus nos chama só para fazer número. Eu tenho tantos milhões de seguidores e tal. Não é isso, Senhor Jesus. O que o Senhor quer de fato é que a gente expresse a sua vontade. Ele quer que cada um de nós expresse a sua vontade na nossa casa, nossa família, no nosso ambiente, né, na vizinhança, na igreja, Senhor Jesus, para que os irmãos possam despertar quanto à vontade de Deus. Senão a gente vai ficar só agindo nas coisas que a gente acha boa, mas sem consultar o Senhor. E aí que o inimigo ele pode nos derrubar, né, com religião e outras coisas. Mas realmente que cada um de nós possa despertar e seguir o Senhor de perto. O Senhor, Ele quer nos iluminar, Ele quer nos dar essa luz no meio de tanta escuridão, no meio de tantas trevas, mas a gente não está vivendo nas trevas, a gente não está vivendo para as trevas, a gente está vivendo para o Senhor é luz para nós, e a gente tem que seguir Ele de perto, a gente tem que ser guiado por Ele e orientado por Ele em todas as coisas. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.